O fato de que muitos governos hoje são de esquerda mostram claramente que o Estado pode ser algo útil. Vou dar um exemplo simples. Há muitos países que têm governos de esquerda aqui na América Latina, Uruguai, Bolívia, Equador, Brasil e outros. Se olharmos os mais moderados, os que têm uma experiência, não digo a menos interessante, não é o ponto, mas a experiência mais moderada são os países que têm partidos do tipo bem século XX, partidos clássicos. Olhem o Brasil, o Uruguai, o Chile, eles têm partidos do tipo europeu, o PT, o PSOL, e são partidos bem clássicos na sua construção e na sua visão, mais ou menos radicais, o PSOL mais radical que o PT, mas são partidos do tipo europeu, a mesma coisa no Uruguai, no Chile. Mas nesses países as experiências são bem moderadas. Agora podemos ver o Equador, a Bolívia, a Venezuela, é uma mistura total. Quem pode dizer como funciona o sistema político nessas sociedades? Quais são os movimentos? Na Bolívia também, o MAS é ao mesmo tempo um movimento social, um partido, um Estado, é algo totalmente estranho, que não tem a ver com os modelos que nós conhecemos. Mas nós não conhecemos outro modelo para explicar o que está ocorrendo, e há realmente uma realidade. E quando eu digo que é interessante, não é para dizer que o Brasil ou o Uruguai não seja interessante, mas é interessante no desenvolvimento das lutas desses outros países. É uma luta diferente de tudo que conhecemos, e aí, essas são as coisas que me interessam, e acho que agora a discussão que devemos ter é como resolver isso. Sabemos que o socialismo, a doutrina do movimento operário já não funciona, o socialismo do século XX já não funciona, temos outra cultura política que vem do Fórum Social, mas também vemos que se falar somente de movimento de oposição não funciona. Como resolver essa questão? Obviamente não vou dar a resposta, mas há coisas que podem nos ajudar um pouco a pensar como avançar nesse sentido. Por isso vou dar essa ideia de andares diferentes. Primeiro, a visão de socialismo do século XXI. Neste nível, há muitas coisas interessantes. Primeiro, o Fórum, mais do que todos os movimentos e lutas desses 20 anos, demonstram que há uma parte da história do socialismo que esquecemos. Antes de Karl Kautsky, antes do século XX, a visão de socialismo de Bakunin, de Karl Marx, era totalmente diferente. Se quiserem ler um pouco disso, há um texto muito interessante de Marx, que é a crítica do programa de Goethe, esse programa da social-democracia alemã. E nesse programa tinha-se a ideia de que no socialismo havia cooperativas com apoio do Estado, obviamente com a leitura de homem do século XX, o Marx não era tão duro contra o cooperativismo. Quem poderia acreditar que as cooperativas mudariam o mundo? Mas não foi o que ele escreveu. Marx escreveu, de fato, que o Estado não poderia dar nada de bom. E foi uma visão do mundo onde o socialismo estava mais no cooperativismo do que no poder do Estado. O socialismo de antes do século XX. E no Fórum Social, as diferentes lutas que conhecemos nos últimos 20 anos nos dão uma ideia sutil de redescobrir um pouco essa visão. Obviamente, o século XX não foi totalmente inútil. Há coisas que devemos guardar. O Estado é indispensável se queremos trens, transportes públicos, um momento de luta contra a mudança climática. E, obviamente, não queremos viver numa sociedade com uma administração como de trens, mas é algo que devemos defender como sistema de saúde, a escola e tudo. Mas há outros níveis que podem ser acrescentados, é a visão do futuro, um nível que é totalmente novo para pessoas da minha idade, é que podemos ter leis comuns sem Estado e sem planejamento. Vejam a Wikipedia, vejam o software livre, vejam todos esses pensamentos livres, essa produção em material livre, que dá uma ideia de construir, é possível construir um bem comum para a sociedade sem planejamento, mas é uma saída do mercado, é algo
chave do capitalismo contemporâneo, que é o controle da propriedade intelectual. É um campo de luta chave e é algo totalmente novo para nós. É uma mudança que se pode dizer antropológica. Que tipo de visão da humanidade e das necessidades da humanidade? Então, o que dizia a metade da humanidade não tem coisas suficientes para viver, para comer, nem para morar. E, ao mesmo tempo, o bom viver dos povos dos Andes nos dá uma outra ideia da nossa visão do futuro. Tudo isso não dá um programa completo, mas nos dá elementos para pensar numa outra visão do socialismo que é a que tínhamos há 40 anos. Não vou falar de estratégias, mas só para concluir, vou chegar no primeiro andar. Logo, dos movimentos que podem mudar as coisas, e mais do que nada, como construir essa nova aliança onde nenhum dos movimentos pode pretender dirigir o processo. E nisso eu penso que a experiência do Fórum Social Mundial é totalmente única e pode estar desenvolvida e explicada. Porque no Fórum Social funcionamos em consenso. O consenso é uma forma de democracia muito antiga nas comunidades indígenas e nas comunidades tribais. E com os camponeses, as pessoas funcionam em consenso. Mas o consenso desses grupos sociais é um consenso de pessoas que têm problemas semelhantes, podem ter diferenças sociais, por exemplo, se forem ao Saara, um outro deserto, e se houver um grupo nômade que está junto, então tem pessoas mais ricas que outras, mas se não chove, e se tem um período sem chuva, os problemas vão afetar a todos. Geralmente, aqueles que conhecem, sabem como fazer e como reagir nessa situação de crise, são os mais antigos, os que têm a sorte de ter conhecido há 20, 30, 40, 50 anos antes fatos do mesmo nível. E por isso é um consenso que geralmente se apoia em experiência dos antigos. E isso se vê em muitas comunidades indígenas. E essa forma de agir é interessante conhecer. O consenso de hoje, por exemplo, que utiliza um pouco dessa tradição, mas num lugar totalmente diferente, porque estamos num consenso de coisas totalmente heterogêneas. Não estamos num mundo de coisas semelhantes. E num fórum social tem pessoas que vêm de horizontes totalmente diferentes. Tem sindicatos enormes, tem grupos menores, tem grupos de mulheres que podem estar em 100 pessoas, ou grupos ecológicos mais reduzidos, e todos e todas devem ter um consenso ao final. Isso funciona, mas agora a construção desse consenso não é tão fácil. E necessita, ao mesmo tempo, abertura e energia. Espaço como espaço do fórum, mas também construção de movimentos. E isso é chave. Isso eu compartilho com Boaventura e com os outros, e que sem abertura o fórum vai morrer, mas sem energia, sem movimento, o fórum vai morrer também. E nós devemos saber viver com essa tensão na qual os movimentos lutam e fazem parte dessa competição para construir o consenso. E a mesma história aqui do Fórum Social Mundial. Também havia campesina, enfim, para construir o consenso, eles sabem que sem isso não poderão lutar contra os intelectuais, enfim, eles precisam de um ponto de força que vem de fora. E isso é um pouco caótico, porque tem a ver um pouco com a nova maneira de tomar decisões em nível internacional, como o caso de Copenhague, a reunião sobre o clima, que foi um fracasso, porque os Estados Unidos não queriam escutar o que os povos estavam pedindo, mas em nível de funcionamento é a mesma coisa. E essa maneira de agir nos dá uma ideia de como construir uma coisa que não é uma unidade, mas pelo menos uma forma de decidir conjuntamente alguma coisa. E é interessante, nesse tipo de espaço, é que há alguma coisa que tem a ver com hegemonia. E aí está a minha conclusão. É uma ideia que vem da ciência física e, sobretudo, da astronomia. Se vocês se interessam um pouco sobre astronomia, sabem que tem uma coisa que se chama ruído de fundo do universo. O que quer dizer que você sabe que o universo tem mais ou menos 15
15 bilhões de anos. Mas, desde o início do universo, tem um ruído de fundo, que é o grau de temperatura, porque pode estar também a temperatura, o calor também. E, de fato, no fórum existe um ruído de fundo, uma coisa que vem desde baixo, que não se discute realmente, mas que no final faz o consenso, mas sem passar por organização. Essa é uma nova forma de hegemonia, por exemplo, um outro mundo é possível, mas agora vejo um termo como justiça climática. Faz 2 anos, ninguém sabia o que queria dizer justiça climática. Não foi uma decisão de pessoas que se reuniram numa sala para dizer, agora nós vamos compartilhar e decidir. Não, foi um ruído de fundo. E tem muitos ruídos de fundo, o bem viver. E seria interessante trabalhar um pouco nisso, porque são coisas que não vêm de decisões de cima, mas de baixo, e ao mesmo tempo dá essa hegemonia, que sobe pouco a pouco. Como um pouco é esse ruído de fundo que já vem há 15 bilhões de anos até agora. Muito obrigado.